O homem chutava a porta com toda força para entrar. A mãe da minha avó começou a gritar, mas de nada adiantou, pois ele com muita força arrebentou a porta e conseguiu entrar. Ela correu até a cozinha e pegou uma faca para se proteger, e ficou ali, esperando o homem aparecer para ela o atacar. Mas nada aconteceu. Ela começou a entrar em desespero. Com muita coragem, ela foi até a sala para ver se ele estava escondido, mas nem sinal do homem. Então ela saiu correndo até o sítio vizinho e falou com a sua vizinha o que tinha acontecido. Então o marido dessa vizinha pegou a sua espingarda e todos foram ver se tinha alguma coisa lá. Mas não tinha nem sinal de ninguém. O casal do sítio vizinho ficou um tempão lá, até que a mãe da minha avó se acalmou. Ela já estava bem mais tranquila. E quando o casal se levantou para ir embora, todos escutaram os meninos chamarem do lado de fora. A mãe da minha avó achou estranho, pois ainda era muito cedo para eles chegarem da aula. Ela logo foi até a porta, mas não era ninguém. E o mais incrível, que além da minha bisavó, o casal que estava lá com ela também ouviu as vozes dos garotos chamando. A minha bisavó entrou, fechou a porta, pegou uma vela e foi orar. Mas logo começou a ouvir uma risada vindo do quintal, e todos foram ver o que era. E do alto da goiabeira havia um animal semelhante a um macaco. Porém, ele não tinha rabo e tinha chifres. Aquilo dava muitas gargalhadas. O homem que estava armado com a espingarda atirou naquilo. Mas aquela coisa era muito rápido. E quanto mais ele atirava, aquilo dava mais gargalhadas. Todos entraram e fecharam toda a casa. E começaram a orar. Aquilo continuou por mais uns 10 minutos, até sumir. A vizinha que estava lá sugeriu à minha bisavó a procurar o padre para benzer o sítio. Ela também contou muitas histórias para minha bisavó sobre aquele lugar. Porém, eu vou poupar os detalhes aqui para que o relato não fique muito longo, pois não é segredo para ninguém que o lugar é muito assombrado. Algum tempo depois, os meninos chegaram no colégio, e a minha avó percebeu que a sua mãe estava bem abatida. Minha bisavó agradeceu o casal de vizinhos e eles foram embora. Sem perder tempo, a minha bisavó foi atrás do padre, e ele marcou de ir até o sítio no dia seguinte. Quando o padre chegou na entrada do sítio, as portas e janelas começaram a bater. Nesse dia, o pai da minha avó estava em casa. O padre chegou até certa distância e disse que não poderia mais avançar, pois se ele entrasse, aquilo que estava ali ficaria com muita fúria, e seria pior para todos. Meus bisavós perguntaram ao padre o que deveria ser feito para que tudo isso acabasse. E o padre disse que essa energia que estava lá estava bem além de tudo que ele já se deparou em toda a sua vida. Mas ele iria trazer o seu outro amigo padre, que era padre exorcista. Mas enquanto isso, todos deveriam orar muito. E assim que o padre foi embora, tudo parou de bater e voltou ao normal. Meu bisavô gastou todo o dinheiro naquele sítio, e ele não tinha mais dinheiro para comprar outro, e nem poderia vender aquele, pois ainda estava pagando. Todos ficaram muito tristes com esses ocorridos. A única coisa que restava era aguardar o padre exorcista chegar e exorcizar o lugar. No dia seguinte, por volta de 5 da tarde, todos estavam em casa, e apareceu uma mulher dizendo que morou naquele sítio e tinha algo a contar para os meus bisavós. Ela disse que dava aula na escola em que os garotos estudavam, e a notícia do sítio ser alugado logo percorreu por toda a escola. Meus bisavós convidaram ela para entrar, e ela disse que certa vez era 11 horas da noite. Chovia muito quando chegou em casa com seu marido de uma festa. Essas são as palavras daquela mulher. Nos dirigimos até o quarto,
e nos preparamos para dormir. Nós conversamos bastante, quando ouvimos um estalo de madeira do lado de fora. Ficamos quietos tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda, que circundava toda a casa. O medo começou a invadir o meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu marido. Sem fazer barulho, o meu marido desligou o fogo do lampião, que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração do outro. Parecia que estávamos bem tensos com tudo aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou o meu marido. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que a sua origem estava muito próxima. Talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar pelaquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, este pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela. Nós dois ficamos próximos um do outro. Então perguntei, sussurrando ao meu marido sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, eu pude sentir o medo no rosto dele, que sussurrou com uma voz embargada: lobisomem. Depois de ouvir essas palavras, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam em histórias contadas pelos nossos avós. E agora o meu marido dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela, de um lado para o outro. Nós ficamos em total silêncio, olhando para a direção da janela. Agora a criatura parecia farejar o nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria nós dois. Meu marido resolveu espiar pela fresta, mas não disse o que viu. Mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que os barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que o meu cunhado e a sua namorada estavam chegando em uma charrete. Fiquei receosa que a coisa atacasse eles. Porém, parece que ela fugiu com o barulho das pessoas chegando. Ao entrar em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. O meu cunhado disse que deveria ter sido um animal silvestre, talvez uma onça, porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas eles não acreditaram. Eles vieram ao sítio nos visitar e fiquei muito feliz que eles foram, pois eles ficariam todo final de semana lá com a gente. Isso ocorreu na sexta-feira à noite. No sábado, começou a chover bastante, e dessa vez todos estavam na sala conversando e jogando truco. E quando por volta de 7 da noite, começamos a sentir um cheiro muito forte de cachorro molhado. Meu marido e meu cunhado pegou as lanternas a pilha e abriram a porta para ver o que era aquilo. Eles viram um homem curvado a uns 30 metros de distância do lado de fora, mas ainda dentro do sítio. Eles viram que o corpo desse homem estava coberto de pelos amarronzados, mas os pelos aumentavam e o homem crescia muito e ficava envergado devido ao seu peso. Suas pernas parecia que eram quebradas no joelho e aquilo começou a relinchar. Mas não era um relincho de cavalo, era algo muito mais diabólico. Meu marido e o meu cunhado pegaram a espingarda e saíram lá fora para tentar acertar aquilo. Mas aquela coisa era muito rápido. A fera corria de um lado para o outro,
sem se aproximar dos homens. Mas quando eles estavam sem munição, aquilo percebeu e correu em direção deles, e por pouco não os alcançavam. Eles entraram rapidamente e fecharam a porta. Mas aquilo atormentou por toda a noite, batendo nas portas, nas janelas e nas paredes, e só parou por volta de 4 horas da manhã. Não sabíamos o que fazer, então fomos até uma mãe de santo da região. E quando ela chegou na casa, ela disse que ele estava cheio de energias negativas, pois há muito tempo atrás, ali morava um casal, e eles tinham um filho. Mas certo dia, o banco lhes tomou a casa. Então eles resolveram se vingar. A mulher fez um trabalho de magia negra para ninguém conseguir morar em paz naquele lugar. E o homem já tinha uma maldição que carregava consigo, na qual ele virava lobisomem e atormentava a vida de todos que se mudavam para aquele lugar. Depois dessa mãe de santo nos revelar tudo isso, nos mudamos no dia seguinte. Meu bisavô perguntou a essa mulher quanto tempo ela se mudou dali, e ela disse que já se faziam uns 10 anos, e que todas as histórias que as pessoas ali das redondezas contam sobre o lugar é verdade. Por isso, poucos se arriscam de sequer passar perto desse sítio. E ela também disse que todos os vizinhos sabem sobre esse lugar, mas a maioria nem sequer gosta de tocar no assunto. Meus bisavós agradeceram a mulher. Já era por volta de 7 da noite, quando a mesma foi embora. Bem, naquela noite correu tudo normal, sem assombrações, sem barulhos e nem vultos. Mas a minha avó disse ter escutado gritos durante a noite, mas ninguém deu muita importância. No outro dia cedo, todos os moradores ali da região estavam próximo à estrada de terra, um grupo de umas 20 pessoas. O meu bisavô estava saindo para trabalhar, e curioso foi até o local ver do que se tratava. E viu que ali havia uma mulher morta, com uma trilha de sangue que levava até o mato do lado da estrada. Ela estava com o corpo parcialmente devorado, e quando meu bisavô olhou com mais exatidão, ele ficou perplexo. Aquela mulher era a mesma mulher que estava na sua casa, na noite anterior, os advertindo do perigo daquele lugar. E agora ela estava ali, morta. Isso provavelmente ocorreu quando ela foi embora. Isso explica o fato de nada de sobrenatural ter ocorrido naquela noite, exceto o suposto grito que a sua filha dizia ter ouvido. E sim, deveria ser os gritos dessa pobre mulher. A polícia concluiu que foi onça, mas sabemos que eles dizem isso porque não podem colocar no obituário que a causa da morte foi ataque de um lobisomem. Meus bisavós estavam desesperados, pois sabiam que precisariam sair daquele lugar o quanto antes, pois até então o padre exorcista não deu nem sinal da sua presença.